Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Hoje, nós católicos voltamos todo o nosso ser, toda a nossa vida, todas as nossas energias para Deus. Hoje é o dia em que nós descansamos. É o dia do descanso. Nós deixamos os trabalhos, as nossas atividades, as nossas preocupações e nos voltamos para o Senhor. Nos voltamos para a missa. A nossa meta no dia de hoje é a participação da Santa Missa. O terceiro mandamento nos deixa isso bem claro: guardar os domingos e festas e dias santos. Hoje é um dia santo. Domingo, dies Dominus, dia do Senhor. E se é dia do Senhor, nós devemos nos voltar para o Senhor. Aqueles que faltam à missa no dia de hoje, salvo alguma questão de doença, aconteceu um grande imprevisto e a pessoa não pôde ir na missa, quem faltar à missa incorre em pecado mortal, porque é o terceiro mandamento. Caso a pessoa tenha faltado à missa por preguiça, porque colocou uma situação acima do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não pode comungar na próxima missa. Se ela comungar, ela comete um sacrilégio, porque é um mandamento da lei de Deus. Missa ao domingo não se pode faltar. Você entendeu? Mas só não vai faltar a missa por motivo de preguiça ou por algumas outras questões. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus de todo o coração? Aquele que tem sede de Deus, como diz hoje o Salmo 62, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quem ama a Deus? Por isso implica também o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus
se esforça, faz de tudo para não faltar à missa. Então, não falte à missa, porque hoje é domingo, dia do Senhor. E vamos para o Evangelho. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 até o 27. Lembremos que esse fato ocorre lá em Cesareia de Filipe, que fica no norte de Israel. Jesus havia feito aquelas perguntas no dizer do povo, quem é o filho do homem e tal. E aí falaram que era Jeremias, outros que era Elias e assim por diante, que era um grande profeta. Jesus olha para eles e pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, imediatamente, por inspiração divina, e Jesus deixa isso bem claro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus se admira, Jesus fica feliz e fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, na continuidade do Evangelho, aí vai dizer que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Uma vez que Pedro já começou a identificar que o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, ele é Deus, então já está na hora de Jesus se oferecer em sacrifício. Porque Jesus veio do céu para isso, para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Aí Pedro tenta amenizar a situação, que é o evangelho que nós acabamos de ouvir, querendo proteger Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz, cala a boca, Satanás. Então, é preciso entender que Jesus não está dizendo que Pedro estaria possuído por um demônio. Jesus estava apenas dizendo ali para Pedro que Pedro não deveria falar aquilo. Então Jesus fala com firmeza, cala a boca, Satanás. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Satanás não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Repito, não é que Pedro estava possuído pelo demônio, mas o que Pedro falou era uma ação demoníaca. Se Jesus não se oferecesse em sacrifício, se Jesus não morresse por nós, nós não iríamos nos salvar. O nosso destino seria o inferno, como já é o destino de próprio Satanás. Você está compreendendo? Por isso que Jesus fala isso. Os pensamentos de Satanás não estão conforme os pensamentos de Deus. E aqui fica bem claro, meus irmãos, que Satanás existe. Satanás existe, meus irmãos. Mais uma vez, eu quero dizer, estamos ouvindo cada aberração de teólogos, de cristãos, que persistem em dizer que Satanás não existe, que isso era uma questão cultural daquele tempo, que é fantasia, é história, que Satanás não existe. Meus irmãos, Satanás existe.
tanto existe que estão construindo templos satânicos, está se percebendo cada vez mais, está se tornando mais evidente o culto a Satanás. Cada vez mais está se tornando mais evidente as pessoas indo atrás e cultuando Satanás. E nós temos visto as ações de Satanás no mundo. Como diz no Apocalipse, uma vez que falta pouco tempo resta, Satanás está colocando toda a fúria dele contra a Igreja Católica. Porque uma vez que ele quer atingir a Deus, e ele não pode atingir a Deus diretamente, ele quer atingir Deus através dos instrumentos, através dos próprios filhos de Deus. E a ação dele primeira era essa. Ele fazia de tudo para que as pessoas não acreditassem, para ele poder agir. E agora, meus irmãos, ele não está mais usando desse método. Ele está se declarando, ele está se mostrando. E cada vez mais ele está agindo com toda a força, embora ele não seja o vencedor, e ele não será o vencedor nunca. Mas enquanto há uma permissão por parte de Deus que ele haja, isso aqui é um mistério, não adianta você ficar me perguntando por quê, porque é Deus que prova os seus para ver se nós somos de Deus ou não. Enquanto isso, ele está levando muitas almas para o céu. E aqui entra o que Jesus acabou de dizer também no Evangelho. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e essa vida aqui é a alma. Uma das coisas que Satanás ele oferece é o material. Muitas pessoas se consagraram e venderam a sua alma a Satanás para ter bens materiais. E eu vou dizer uma coisa, ele dá. Ele dá, mas ele quer em troca a tua alma, a minha alma. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Porque nós temos uma alma. E esta alma, quando ela sair do nosso corpo, ela irá diante de Deus. Deus nos criou para a vida eterna, meus irmãos. Deus não nos criou para este mundo. E hoje nós encontramos, infelizmente, um discurso da igreja que é justamente o discurso de Satanás. Se fala muito de uma vida feliz neste mundo, se fala muito de se ter bens materiais, usa-se muito o nome de Deus somente para obter bens materiais, mas as pessoas não querem se converter. Na carta aos Romanos, aqui está dizendo, e isso está deixando muito claro, que é Romanos no capítulo 12, do versículo 1 até o 2, são 2 versículos, mas 2 versículos importantes. E ali está dizendo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom e o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. O que agrada a Deus é nós servirmos a Ele, o que agrada a Deus é nós desejarmos o céu, o que agrada a Deus é a renúncia às coisas e aos prazeres deste mundo. E nós ouvimos um discurso aonde se está dizendo de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, que é neste mundo que nós devemos lutar por este mundo. Aí tem se falado muito de ecologia, se fala muito de
de terra, se fala disso, se fala daquilo, e não se fala mais da salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele quer a nossa alma. E para ele ganhar a nossa alma, ele tira de nós as expectativas futuras da eternidade, do céu, e nos coloca numa situação de dizer que a nossa vida é aqui, que nós precisamos lutar por esta vida. E aí entra esse discurso de lutas de classe, e que o pobre precisa ser rico, e que o rico precisa ser tirado, porque o pobre precisa se tornar rico. E aí ele vai oferecendo, vai oferecendo, vai oferecendo, para que as pessoas sirvam a ele. Mas nós somos de Deus e precisamos salvar a nossa alma. Os pensamentos do demônio, os pensamentos de Satanás não são os pensamentos de Deus. E tem uma coisa, Satanás vivia na eternidade, ele estava no céu, ele é espírito. Ele vivia diante da presença de Deus. Ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. E agora ele está fazendo de tudo para que nós também o sigamos. E infelizmente tem muita gente que está seguindo agora Satanás. Até pais estão levando os seus filhos para adorar Satanás, sendo catequizados para adorar Satanás, para odiar Deus e amar Satanás. É o contrário, meus irmãos. Nós devemos odiar a Satanás e amar a Deus, porque Deus nos criou. São tempos de provas, são tempos difíceis que nós estamos vivendo. Uma vez uma pessoa veio me falar, e eu já contei isso aqui, vou contar de novo para você relembrar. Era uma filha. Ela veio dizer que o pai dela havia morrido. E como foi que aconteceu a morte do pai dela? Ela disse que antes do pai morrer, o pai contou para ela que em um determinado momento da vida dele, ele entrou na presença de Satanás, invocou a presença de Satanás, porque ele queria ser muito rico. E ele fez um pacto com Satanás, que se Satanás desse para ele bens materiais, se o Satanás desse para ele terrenos, terras, bens, ele venderia a alma dele a Satanás. E Satanás ouviu o pedido dele. E ele começou a ficar rico de uma hora para outra. Ficou rico, bens. Essa menina, claro, cresceu com esse pai muito rico. E um dia, o pai dela disse para ela: minha filha, ele está me chamando. Agora ele me quer com ele. E eu preciso ir para ele. Isso é o homem falando. E a filha não estava entendendo nada. E aí foi que ele contou todo esse fato. E a filha dizia: meu pai, não faça isso. Renuncia a tudo isso. Ele disse: não. Ele está me chamando e eu tenho que ir. E a filha falou: não faça isso, não faça isso. Até que um dia a filha encontrou o pai com uma corda no pescoço, com o pentagrama no peito dele, aquele pentagrama que lembra aquela estrela que é um símbolo satânico
satânico no corpo dele, porque ele tinha feito isso já há muito tempo, porque era uma forma dele mostrar que ele era do diabo, que ele tinha vendido a alma para o diabo. E ele se enforcou e morreu nessa condição. Vendeu a alma para o diabo. Os pensamentos do diabo é esse. Ele quer nos oferecer uma vida tranquila neste mundo, com bens, com riquezas, sendo que nós não somos eternos neste mundo. A nossa alma, ela é eterna, mas a eternidade para nós é no céu. Aquele homem vendeu a alma para Satanás. E nós vemos hoje as pessoas aí, repito, levando crianças, se vestindo com roupas satânicas, com aquelas roupas escuras, com tatuagens satânicas, oferecendo culto a Satanás, fazendo o tal retirando o batismo que não se retira, mas fazendo esses tipos de consagração, negando Jesus Cristo, negando os ensinamentos da Igreja Católica, negando a Eucaristia, indo nas missas para pegar a Eucaristia e levar para as tais missas negras, onde acontecem muitas profanações e perdendo a alma. Meus irmãos, não perca a sua alma. Nós somos de Jesus Cristo, nos consagremos. Nesse tempo nós precisamos nos consagrar cada vez mais a Nossa Senhora, pedir a proteção de São Miguel Arcanjo, dos santos anjos, receber a Eucaristia, se confessar, levar uma vida santa para que nós salvemos a nossa alma. Você está entendendo, meus irmãos? Satanás não é bom. Ele é a personificação da maldade e ele odeia a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não hei de morrer, pois a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.